Olá, boa noite. Mais uma vez a gente vai ministrar a Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição está baseada no capítulo 6 de Daniel. Daniel, quando a adversidade é difamação. Esse é o tema da lição número 12. Visto que eu já enviei a nova literatura para os irmãos, mas eu quero terminar essa literatura primeiro, para depois a gente entrar na lição da revista nova. Então, a autora dessa lição é Eunice Gomes. Então, tema bem sugestivo: quando a adversidade é difamação. A palavra difamação que aqui se encontra, ela traz uma conotação de tirar, como a própria revista ela nos mostra, que é tirar algo daquilo que está em situação. Ou seja, o autor colocou que difamação é infamar, desacreditar. Então a palavra tirar crédito daquilo que a pessoa tem. Ou seja, a palavra difamar, ela traz diversas situações. É ofensivo de uma reputação também. Então, nós vamos trabalhar aquilo que é a vida de Daniel. Capítulo 6 fala sobre isso, e nós vamos estar trabalhando essa questão para que a gente compreenda um pouco bem a missão no todo. Diz que a vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor e respeito. E quando a gente observa que são características de Daniel, é isso, que ele é exemplo de fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade a Deus. E Daniel tinha uma vida de relacionamento, experiências profundas, permitindo que Deus forjasse o seu caráter a ponto de reconhecido como homem íntegro e de espírito excelente. É o que nós vamos ver. Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencente à linhagem real de Judá. Pode ser que ele é da alta corte, da nobreza, mas quando ele foi tomado a Babilônia, ou seja, a Babilônia tomou Judá, sequestrou
todos que estavam em Jerusalém no ano de 587 antes de Cristo, e Daniel tinha aí por volta, como aqui está citado, que entre 12 a 16 anos. Na Babilônia, justamente com outros companheiros, e a gente conhece muito bem a história. Nós vamos ver Anania, Misael e Azaria, ou Mesaque, Sadraque e Abidnego. Esses são os companheiros de Daniel quando ele estava assim cativo na Babilônia. E se tratar de Daniel, a gente vai ver que ele tinha sabedoria, piedade, especialmente na observância da lei. Aí a gente vê lá no capítulo 1, verso do 8 ao 16, e a Bíblia diz que ele viveu 90 anos, viu a queda do reino da Babilônia e estabelecimento do Império Persa, no qual também ele fez parte do governo junto com os reis persas. Mas ele passou por Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Desde os cativeiros viveu grande experiência, como ele viveu na Babilônia, mas também ele passou por diversas situações. Os irmãos sabem como que realmente isso aconteceu. O tópico primeiro diz: em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Ou seja, em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Em função do tamanho do novo império, Dário escolheu 120 homens chamados de satrapas, ou seja, governadores, para governar o seu reino. O rei também escolheu 3 homens para serem líder desses 120 satrapas ou sátrapas. Então Daniel foi escolhido para ser um desses. Dario, observando a fidelidade de Daniel, obviamente, deixou ele diante daqueles homens para poder governar. Mas o interessante é que quando o poder ele é exercido por alguém cuja a característica dele não é nada daquilo que o povo persa pensava, faziam de tudo para poder tirar o governo de Daniel, tirar a posição que ele estava. Então, por isso que decida ter excelência e caráter. Daniel não precisou utilizar do posto que tinha para poder fazer com que aqueles homens que estavam procurando difamá-lo ou
trazer uma situação incômoda para ele, mas ele continuou firme na sua posição e manteve diante daquilo que ele tinha com Deus, a fidelidade que ele tinha com Deus, manter-se firme e não assim render aquilo que aqueles homens estavam querendo fazer. Então, aqueles homens queriam rumar um meio para poder tirar o governo de Daniel. E a gente conhece muito bem que aqueles homens, por serem subordinados a Daniel, lógico que vinha o ciúme e, obviamente, aqueles homens se sentiam-se na condição de superior a Daniel, mas só que o rei Dario, ele escolheu Daniel para a função melhor. Mas observa que eles são, nesse tópico 1, e no penúltimo parágrafo vai dizer assim: Deus